Olá, jovens, bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu estou convertendo aqui o slidezinho para mandar para vocês já. Só um segundinho. Beleza, tá indo. E aí, como é que vocês estão? Olha só, vamos lá, direto ao ponto. Eu já registrei, né, algumas avaliações de vocês. Eu sei que vocês ficaram meio perdidos, assim, porque a escola não modificou a estrutura, então eu tive que dividir a nota de vocês naqueles vários campos que ali estavam, tá bom? Então, eu já lancei até a V7 e eu pretendo completar em breve os outros campos. Eu só não fiz isso ainda porque a escola estava para passar sobre uma segunda semana de atividade, ok? Semana que vem eles vão fazer uma segunda semana de provas, só que nós vamos nos dar ao luxo de não fazer essa segunda semana de provas porque nós já fizemos as provas, tá bom? Então, semana que vem nós vamos fazer atividades, né? Vamos ver quem perdeu alguma coisa aí de atividade, vamos completar. Quem foi mal na prova, vamos fazer uma paralela, vamos fazer aí alguma coisa para ajudar essa pessoinha, tá bom? E vamos tocando a nossa vida, vamos tocando a nossa matéria, beleza? O nosso objetivo hoje é trabalhar justamente o período da Baixa Idade Média, tá? Um período extremamente importante, né? Tudo que nós passamos hoje do ponto de vista econômico, político, de certa forma seria um reflexo, vou dizer assim, né, do período da Baixa Idade Média, tá bom? Então ele foi assim muito importante para a nossa atual conjuntura. Deixa eu puxar aqui o link para vocês. Beleza. Onde vocês estão? Aqui. O Rafa, eu não corrigi ainda, mas eu vou fazer esse acerto, desculpa. Obrigado, Letícia. O que acontece também, nenhum dos três que estão com esse problema eu corrigi ainda. Eu até conversei com a Rafaela acho que foi pelo Instagram, não sei, né? A escola me mandou uma nova tabela, a tabela ainda com erro, né? Eu vou fazer essa correção para vocês provavelmente hoje, né? Porque eu estou dividindo meus dias entre uma escola e outra. Cada dia eu estou deixando para uma escola específica. E hoje, como eu dou aula para vocês, eu já emendo à tarde resolvendo essas questões, né? Hoje eu devo lançar as presenças de vocês e tudo. Inclusive, né, presença. Os alunos que não ficaram a quantidade de minutos mínimas nas aulas, eu vou ter que botar falta, tá bom? Depois a gente debate sobre isso, sobre internet, sobre esses pontos. Mas quem não ficou uma quantidade mínima de minutos aí por aula, eu vou ir colocando falta, tá bom? Mas isso aí depois a gente chora. Agora não. Então, Rafaela e os outros dois coleguinhas eu acerto a nota, talvez eu até acerte durante o intervalo. Se eu conseguir entrar no portal de vocês no intervalo, eu já faço essa correção, tá bom? Então vamos lá. O linkzinho do slide tá aí, né, para vocês irem acompanhando, depois tirando dúvida e coisa do tipo. Se nós conseguirmos fazer tudo que nós temos que fazer de Baixa Idade Média hoje, nós já vamos fazer uma atividade hoje também, né? Sempre que a gente for terminando o conteúdo desse, eu vou jogar uma atividade. Essa atividade já vai valer para o segundo trimestre, né? Então, assim, eu já vou contabilizando como nota de AD, de alguma coisa do segundo trimestre, para poder ir adiantando a nossa vida e não deixar tudo para cima da hora, né? Vai saber quando que nosso isolamento
vai finalizar, né? Uma coisa muito imprecisa ainda. Nossa, Letícia, que pergunta horrível. Não se faz essa pergunta para um senhor na minha idade. Tá, vamos lá. Não se faz essa pergunta para uma dama, hein? Vamos lá. Eu já tô coroa. Nossa, Ana Júlia, tinha que ser desagradável. Jovens, eu só sou acabado, mas eu sou um novinho, tá bom? Novinho assim, né? Um coroa. Lindos. Vamos começar a falar de baixa idade média, esqueçam a minha idade. Obrigado, Lorena. Bem, a baixa idade média foi o período de crise do sistema feudal. Meio óbvio, eu sei, vocês já estudaram isso. Meio óbvio isso. Então, o período de crise do sistema feudal. Essa crise, nós podemos dividi-la em fatores internos e fatores externos, tá bom? Mas vamos pensar logo nesses fatores, porque justamente com a crise do feudalismo e a baixa idade média, nós tivemos a construção do mundo moderno, do sistema capitalista, o sistema, né, a nossa estrutura econômica, né, acabou influenciando a questão política. Nós temos que nos ater a uma questão muito importante. Durante a Baixa Idade Média, nós tivemos a criação, a construção de uma nova categoria social, uma categoria social extremamente transformadora, chamada de burguesia, tá bom? A burguesia foi o ponto talvez mais importante aí, né, da Baixa Idade Média. A principal contribuição da Baixa Idade Média foi a criação da burguesia, porque ela foi transformadora no contexto não só da Baixa Idade Média, mas do mundo moderno e do mundo contemporâneo, que é o que nós vivemos atualmente. Beleza. Vamos pensar então, né, como que foi construído esse processo. A primeira situação que nós temos que ter em mente é a seguinte: o sistema feudal ele foi construído por conta de uma necessidade, né? Aconteceram invasões dos vikings, o rei não conseguiu dar suporte aos seus súditos, à sua população, e por isso cada nobre foi para suas terras no interior, criando o processo de feudalização, beleza? Só que quando nós entramos aí no século XII, no século XIII, a necessidade do sistema feudal deixa de existir. As invasões dos vikings acabaram. As guerras que aconteciam constantemente entre os feudos foram reduzidas. Com isso, nós tivemos uma disponibilidade maior de metais. O ferro, que era utilizado durante o feudalismo para produzir armas, durante a Baixa Idade Média, o início da Baixa Idade Média, ele foi utilizado para produzir instrumentos agrícolas. Então, né, o primeiro passo para a Baixa Idade Média foi a questão do crescimento demográfico, beleza? Esse crescimento demográfico ele foi fruto, então, de um processo de pacificação interna, fim das invasões e fim das guerras entre os senhores feudais, com um aumento na produtividade, beleza? Então, as pessoas viviam um momento mais calmo e com mais alimentos. Por isso, nós tivemos um aumento da natalidade. Isso aí. Nós não tínhamos rede bobo, essa besteira. Então, anoitecia e as pessoas iam aumentando a natalidade nessa Europa feudal, beleza? Então, o crescimento dessa população, ele foi extremamente alto, beleza? Com esse crescimento populacional acelerado, nós tivemos um pequeno problema. O feudo, ele não conseguiu comportar tantas pessoas. O feudo, ele era limitado. A população
acabou crescendo mais do que a produção. Na geografia, vocês discutem isso, né, quando falam de maltos. A questão da população crescer em PG, enquanto a produção crescia em PA, beleza? Então, nesse momento aí, nós tivemos aí uma demonstração dessas ideias malthusianas. O feudo teve crescimento da produção, mas o crescimento da população foi muito maior. Mas o crescimento da população foi muito maior que o crescimento da produção. E aí, o que os senhores feudais fizeram para ajustar esse problema? Os senhores feudais começaram a expulsar uma parte da população, beleza? Uma parte dessa população, esse excedente populacional, ele foi expulso do feudo, beleza? E aí essas pessoas que foram expulsas do feudo, elas se tornam muito importantes no nosso processo. Por quê? Elas foram viver nas antigas cidades romanas, beleza? Essas antigas cidades romanas eram chamadas de burgos, beleza? Eles foram viver do comércio, viviam nos burgos, deram origem à burguesia. Então, né, vamos voltar à minha linha de raciocínio. Lá no sistema feudal, os vikings pararam de invadir, as guerras entre feudos foram reduzidas, e aí a força que nós utilizávamos, os metais que nós utilizávamos para a guerra, nós começamos a utilizar na produção. Nós aumentamos a produtividade. Nisso que nós aumentamos a produtividade e diminuímos os números de guerras, nós aumentamos o crescimento populacional. Só que esse crescimento populacional ele foi muito maior do que o crescimento de alimentos. O que o senhor feudal fez para ajustar? Expulsou uma parte da população. Essa parte da população é que é muito importante para a gente. Eles foram viver, então, nos antigos burgos, nas antigas cidades romanas, beleza? Foram viver do comércio, foram fazendo trocas, foram crescendo, né, em número e em importância, dando origem, então, a uma nova categoria social. Lá no feudalismo, nós tínhamos basicamente três grupos, né? Clero, nobreza e camponeses, servos. Agora surgiu, junto no terceiro grupo, a burguesia, beleza? Esse grupo tão transformador, ok? Então, o surgimento da burguesia foi o primeiro passo para essa baixa Idade Média, ok? Eu vou lembrar disso na hora de fechar sua nota, tá, Humberto? Para. Eu sou novinho. Eu comecei a dar aula cedo também. Vamos lá. Eu acho que esse ano eu estou completando 15 anos de aula. Acho que é isso. 2005, 2020. 15 anos. A idade de vocês. Olha só que doideira. Bem, vamos lá. Além do surgimento da burguesia, né? Então, os burgos passaram a significar as melhores oportunidades e a burguesia o principal grupo, tá? Esse processo deu origem, então, à construção de cidades, à reconstrução de cidades. A vida urbana começou a ser desenvolvida aí na Baixa Idade Média. E aí nós temos, né, aquela frasezinha célebre: o ar da cidade se tornou mais atrativo que o ar do campo. Hoje nós temos uma inversão, obviamente, né? O campo
ele tem um ar muito mais agradável do que a cidade. Mas naquele momento ali do feudalismo, viver na cidade era melhor do que viver no campo. Por quê? No campo você tinha o sistema feudal, no campo você tinha muitas doenças, muita fome, muita coisa ruim, beleza? As pessoas viviam de uma forma muito ruim lá no feudalismo. Só para vocês terem uma ideia, nós já mencionamos isso em algum momento aí, mas no feudalismo era muito comum, né, durante os invernos, os senhores colocarem os animais dentro dos castelos. Então era um ambiente muito sujo, beleza? Era um ambiente dos mais nocivos. Eu já comentei com vocês também, né, a questão do banho. O banho no feudalismo, o mês de maio era o mês do banho. Por isso que o mês de maio é o mês da noiva. Hoje, né, faz uma comemoração ao mês do banho no feudalismo. Então era um ambiente muito sujo, muito ruim. Viver na cidade era algo mais agradável. Além da questão do trabalho, de ser assalariado, de uma alimentação de maior qualidade, nós tínhamos essa situação aí, né, da salubridade. Viver no campo era insalubre, tá? Viver na cidade era algo mais agradável. Bem, com o surgimento, melhor dizendo, da burguesia, com o desenvolvimento do comércio, nós tivemos algumas mudanças, não só na sociedade, porque a sociedade começou a se transformar em algo mais dinâmico, mas também, por exemplo, a Europa era amonetária, eles não utilizavam moedas, a circulação monetária retorna, beleza? Além disso, o comércio, que era muito limitado, começou a se transformar em uma das principais atividades econômicas. Conforme o comércio foi se desenvolvendo, as cidades foram se desenvolvendo, como eu já mencionei, para os senhores. Tá bom? Então, essas transformações, ó, a partezinha vermelha aqui do nosso slide, ó, todas essas mudanças significaram uma transformação nas relações de trabalho dos feudos, desintegrando o sistema feudal de produção. As pessoas não queriam mais trabalhar como servos, eles queriam trabalhar como livres. Eles queriam ter um salário, coisa que a servidão não oferecia. Então, essas mudanças, elas impactaram, né, nessa baixa Idade Média, nesse renascimento do comércio e da vida urbana. Existia a vida urbana lá no Império Romano, lá na Alta Idade Média, né? Mas com o feudalismo, essa vida urbana ela deixou de existir, ela volta agora na Baixa Idade Média. Então nós tivemos o renascimento do comércio e, consequentemente, o renascimento urbano, beleza? Então viver na cidade passou a ser mais interessante do que viver no campo. Ok? Futuro do Brasil? Dúvidas? Hein? Beleza. Depois nós vamos retomar isso com slides diferentes, mais pontuais. Então aqui nós temos várias imagens, né? A gente tem assim uma gama de imagens que são muito utilizadas, principalmente em questões de Enem, né? Que exigem muito essa questão da observação e da análise. Várias imagens desse período da Baixa Idade Média, ressaltando a questão do comércio, ressaltando a questão das cidades, dos burgos. E aí as principais cidades da Europa hoje, né, foram burgos nesse período. Madrid, Marsella, Paris, eram burgos, eram locais de comércio. Lisboa, né, pensando nos portugueses que inclusive nos colonizaram. Bem, e quando a gente começa a pensar nos fatores externos, o que externamente ajudou a acabar com o sistema feudal? Internamente, nós podemos falar que o surgimento da burguesia foi um dos principais fatores, né? O surgimento da burguesia desenvolveu o comércio, o renascimento e tudo. Mas entre os fatores externos, talvez um dos mais importantes foi justamente o movimento das cruzadas, beleza?
E como que nós tivemos o início desse movimento aí das cruzadas, meus lindos? Olha só, a região de Jerusalém, né, ela é uma região importante para o judaísmo, para o cristianismo, para o islamismo. Essas três grandes religiões monoteístas acabam tendo aí um ponto comum central nas suas histórias, né? A região de Jerusalém. E aí o que que acontecia? Essa região, ela era dominada aí no século XI pelos islâmicos, que autorizavam as peregrinações de outros grupos, como os cristãos. Só que os islâmicos, eles proibiram essas peregrinações. E aí a cristandade acabou se unindo e iniciando o movimento de cruzadas, que tinha como objetivo libertar a Terra Santa do domínio islâmico, beleza? O objetivo do movimento das cruzadas era libertar a região de Jerusalém, principalmente a região do Santo Sepulcro, do domínio dos islâmicos, beleza? Eles alcançaram esse objetivo? Não. Mas nós tivemos uma consequência extremamente importante no movimento das cruzadas, que foi a reabertura do Mediterrâneo para o comércio. O comércio, ele ganhou uma velocidade a partir do movimento das cruzadas muito interessante. Nós tivemos várias cruzadas, mas a principal foi a quarta cruzada, que foi justamente a cruzada comercial. A burguesia de Gênova e Veneza acabou patrocinando uma cruzada. Essa cruzada aconteceram as guerras. Antes de voltar para a região da Itália, esse movimento foi à região de Constantinopla, reabrindo o comércio pelo Mediterrâneo. As especiarias, os temperos do Oriente voltaram a frequentar a Europa, voltaram a fazer parte da gastronomia da Europa. Jovens, a comida durante o feudalismo era uma coisa horrível, 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 tá bom? Era uma comida sem tempero algum, comiam com as mãos, era uma coisa bem nojenta na Europa feudal, tá bom? Não tinham formas para conservar o alimento, então muitas vezes comiam um alimento azedo, uma coisa assim, bem horrível. E aí os temperos do Oriente foram retirando o gosto ruim da comida europeia, foi dando mais prazer na questão da alimentação europeia, beleza? Então, o movimento das cruzadas ele foi muito importante, porque ele foi um movimento que reabriu o comércio para, né, esses produtos. O sal, bem, Nara, o sal ele é utilizado, sim, desde a antiguidade, beleza? Tanto que a ideia que nós temos na palavra salário vem de sal, né? As pessoas recebiam em sal, porque o sal tinha um grande valor, beleza? Mas, assim, um ano, o momento histórico exato da descoberta do sal, nós teríamos que consultar o Deus Google. Eu não sei de cabeça, mas desde a antiguidade ele é muito importante, tanto que é a questão, né, que é utilizado para pagar os funcionários. Ele era o salário, o sal, beleza? Mas depois eu vou pesquisar aqui na internet, assim que a gente tiver um intervalozinho, e aí eu consigo te ajudar nisso, tá bom? A história do sal, que sempre foi muito importante no Brasil, na história do Brasil, no período do período lá das revoltas nativistas, se vocês lembram, né? Nós tivemos a revolta do sal em São Paulo, né? Pessoas invadiram a região de Santos, o sal era um monopólio de Portugal, né? E eles foram lá e, entre aspas, roubaram o sal, né? Eles pegaram o sal do governo português, mas pagaram aquilo que eles achavam justo, beleza? Mas nós vamos depois pesquisar um pouquinho mais sobre sal. Só um minutinho, gente. Deixa eu só responder uma coisa aqui.
Bem, voltando aqui então, voltando ao movimento das cruzadas, então esse movimento que tinha como objetivo libertar a Terra Santa do domínio islâmico, ele então, né, ele reabriu o comércio, o renascimento comercial e urbano, né, ele foi muito beneficiado pelo movimento das cruzadas. Então, como eu falei com vocês, nós tivemos várias cruzadas importantes. Nós tivemos, talvez a mais importante, que foi a Quarta Cruzada, a Cruzada Comercial, mas nós tivemos também a Cruzada dos Reis, nós tivemos cruzadas não oficiais, né? O pessoal era tão bitolado com uma questão religiosa muito enraizada, né, naquele período, que nós tivemos a Cruzada dos Mendigos e a Cruzada das Crianças. Encheram um barco de crianças e mandaram para Jerusalém, acreditando que era a forma de libertar aquele território através da pureza, da inocência das crianças, né? Aquelas crianças coitadinhas foram todas escravizadas. Encheram também um barco de mendigos, né? Os pobres vão alcançar o reino do Senhor. E eles anteciparam nesse caso, né? Porque eles foram mortos, beleza? Então, esse movimento das cruzadas, nós tivemos várias cruzadas, né? Foram 11 cruzadas, e isso acabou enfraquecendo o sistema feudal e fortalecendo, né, a figura do rei. O rei ele não deixou de existir durante esse período, só que ele não tinha força. Com o movimento das cruzadas, com os exércitos organizados por esses reis, isso começou a fortalecer, né, essas monarquias, esses estados, esses países começam a surgir a partir desse movimento das cruzadas aí, ok? Então, o movimento das cruzadas ele foi muito importante, principalmente para o comércio, durante esse contexto da Baixa Idade Média, beleza? Então, o movimento das cruzadas ele foi um dos fatores externos, né, para a decadência do sistema feudal e a formação do mundo moderno. Tem o filme, né, Cruzadas, aí aqui a gente tem a imagem do filme, beleza? Nós temos, inclusive, a formação da Ordem dos Templários, né? Na primeira cruzada, alguns membros da igreja ficaram numa parte do templo, de um templo do rei Salomão, dando origem à Ordem dos Templários, que acabou se tornando um grupo muito importante na Baixa Idade Média, no início do mundo moderno, beleza? Principalmente na Baixa Idade Média. Mas os templários depois eles foram jogados como uma heresia, perseguidos, inclusive a Sexta-feira 13, né, que a gente brinca aí como um sinônimo de azar, né, tem uma relação direta com a questão dos templários. O Demoler, que era o líder dos templários, ele foi queimado vivo justamente numa Sexta-feira 13, e ele jogou uma praga no Papa e no rei da França, e essas pessoas sofreram muito depois, então ficou assim, né, no imaginário coletivo das pessoas que a Sexta-feira 13 ela traz esse azar, ela traz essas coisas diferentes aí ligadas aos templários, né? O Jacques de Molay ele conseguiu criar aí a Sexta-feira 13. Aqui nós temos, né, algumas das rotas e principalmente a região aqui, né, mais importante aí na questão do comércio, nós vamos perceber, né, que com a questão das cruzadas e o renascimento comercial foram sendo criadas feiras, né? Essas feiras foram se unindo, dando origem a guildas ou ranças, que eram então um conjunto de feiras, tá? Pessoas que começaram a monopolizar o comércio em algumas determinadas regiões da Europa. Beleza. Agora, né, a partir da próxima aula, não nessa, né, porque essa aqui terminou, nós vamos sair para o recreio. Nós vamos começar a discutir sobre a crise do século XIV, vamos falar de Guerra dos 100 Anos, de peste negra, né, uma pandemia do século XIV, já que nós estamos experimentando uma também, vale a pena a gente dar uma observada, ok? Então, aqui, ó, na crise do século XIV, né, nós vamos discutir na nossa sexta aula.
beleza? Um abraço para todo mundo. Nara, para de dormir. E beijo, beijo. Até daqui a pouquinho.